Cássio, já começa a nossa entrevista falando o seguinte: eu quero um desses exemplares. Um abraço e obrigado por topar falar com a Bandeirantes. Pô, Fabiane, um prazer. Obrigado aí pela apresentação, obrigado pela introdução. Exemplar seu. E vai ser um prazer poder bater uma bola com vocês aqui e contar um pouquinho, né? Você contou um pouco aí do Guinness e eu falei um pouquinho antes para o Marcial. É uma super orgulho, uma super honra ter recebido esse reconhecimento internacional. Mas eu acho que o reconhecimento pode vir através desse livro mesmo. E é ele que me conecta, a minha história de corintiano desde pequeno, minha relação com as camisas. Então, a gente já está em pré-venda, já vendemos alguns. Então, já estou separando o teu aqui. Pode ter certeza que você vai receber, mas segura, prepara aí um espaço na tua casa e na tua mesa aí de trabalho, na tua mesa de jantar lá, ou na tua sala, porque ele é 40 por 30 e pesa 5 quilos, viu? 5 quilos? Sim, são 400 páginas. Ele é um grande livro de arte, né? Ele nasce e a proposta, desde o começo, em todas as tratativas e as conversas com a editora Capela, com o Daniel, que é meu editor, que é um craque de livros de arte, a gente entende que exatamente pelas camisas não serem reconhecidas na história, o Corinthians não sabia até então quantos modelos exatamente tinha usado na história, né? Então é a primeira pesquisa onde a gente vai e mostra e apresenta para o torcedor corintiano, para a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista, que licencia o livro, né? Ele é um produto licenciado, um pouco dessa pesquisa, mas a gente queria que fosse um livro de arte, então ele nasce grandão, com papel especial, capa em tecido. A gente recomenda, assim, que você use luvas para manusear, porque o papel é especial e pode deixar algumas marcas de acordo com como você mexe, como você manuseia o livro ali. Então é um trabalho super cuidadoso e carinhoso à altura desses 115 anos de Corinthians. Pô, Cássio, que demais. Eu acho que é uma obra inédita no Corinthians, como você mesmo falou, né? O clube não tinha esse controle, até pela falta de bibliografia da época, de quantos modelos de uniforme ele tinha usado. Você contou com o auxílio do Fernando Vanner nisso aí, o historiador do Corinthians? O Corinthians deu algum tipo de suporte para essa produção? Super, totalmente. Ele é um produto licenciado do Corinthians, né? Então, a parte das vendas é destinada ao Corinthians. Então, para o corintiano que está nos ouvindo aqui, comprar o livro também significa ajudar um pouquinho o clube, dedicar parte dessa receita. Essa receita vai para o clube como um produto licenciado. Eu tive muito suporte, muito auxílio de grandes corintianos, Fernando Vanner e Celso Unzelt incluídos Craques. aqui. Dois craques, dois dos grandes professores e grandes historiadores do Corinthians. Ambos escrevem no livro, porque a gente tem alguns convidados que contam um pouquinho da sua relação com as camisas, às vezes jogadores, corintianos importantes, vários corintianos ilustres, e tanto o Celso quanto o Fernando sim me ajudaram na pesquisa e nos brindam com textos exclusivos para o livro. E ainda sobre o lançamento, já tem alguma coisa planejada? Onde vai ser? A data específica também, claro, porque com certeza tem muita gente interessada em adquirir esse livro. Para o lançamento já tem alguma coisa programada? Super, Fabiane. O lançamento vai acontecer numa cerimônia no Museu do Futebol, no dia 7 de fevereiro, um sábado, a partir das 14 horas. Então, estou absolutamente todos os corintianos mais do que convidados. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. E o livro ele já se encontra em pré-venda, através de www.alambrado.com.br. O Alambrado é uma pequena startup que eu criei em 2018, uma pequena empresa de memorabilia. Então, a gente vende, troca e conecta colecionadores através do Alambrado. E vai ser um prazer poder celebrar um pouquinho da história do Corinthians, né? Acho que a gente, infelizmente, Fabiane, a gente é um país que não cuida da memória, infelizmente, né? Acho que a gente precisava evoluir bastante nisso. E não é uma exclusividade do Corinthians não saber quantos modelos usou ao longo da história, porque vários dos clubes brasileiros, infelizmente, também não sabem. E para essa pesquisa eu organizei, coletei e tabulei ali 4.200 fotos de partidas do Corinthians, de times rosados, de momentos únicos. Então tem alguma coisa aproximadamente de 4.000 fotos de partidas do Corinthians. E essa história ela vai estar sempre em curso, né? Porque o Corinthians jogou mais de 6.000 partidas. Então tem alguma coisa perto de 2.000 imagens do Corinthians que a gente ainda precisa descobrir, que elas estão em pequenos fragmentos, em pequenos vídeos, em fotos de jornal onde a gente não tem tanta qualidade. Então a gente tenta agora, com muito cuidado e muito respeito à história do Corinthians, entregar esse documento.
e eu espero que a gente possa descobrir novas coisas e continuar fazendo, e que outras pessoas, outros jornalistas, historiadores apaixonados pelo Coringão também tenham um pouco dessa missão aí de preservação. E Cássio, você tem 6.000 camisas de futebol, né, na sua coleção. É assim que o Guinness classifica. Como é que surgiu essa paixão por camisa? A gente sabe, eu tenho coleção também muito mais singela do que a sua, tá? Eu tenho em torno de 200, 250 na minha casa, também de variadas equipes, enfim. Mas é um mercado que no Brasil eu sinto que ele funciona muito bem quando você junta vários colecionadores, né? Então, brechós, trocas, muitas vezes. Como é que surgiu essa sua paixão por camisas de futebol? Você lembra da sua primeira camisa lá atrás, na infância ainda, e se você ainda tem? Super. Primeiro que, cara, 200 camisas você já é um grande colecionador. Podemos bater uma bola, entender se você está interessado em trocar alguma e vem para o Alambrado participar dessa comunidade. Vai ser um prazer. A camisa para mim, ela conecta muito com a minha infância, ela conecta muito com essa paixão de futebol desde menino. Poucas coisas têm o poder de te fazer se sentir um pouco jogador quanto a camisa de futebol, né? Quando eu era menino lá na Vila Albertina, jogando bola nos campinhos de terra, e eu colocava a minha Calunga 93, essa foi minha primeira camisa, uma Calunguinha 93 que meu tio, o Twin, craque da Várzea da Zona Norte, me deu. Eu me sentia um pouco Viola, né? Eu tinha uma 9, eu tinha acabado de ganhar essa camisa do meu tio, então a camisa ela tem um pouco tem muito desse poder de pegar o menino e colocar esse menino um pouco para ele se sentir um pouco dentro de campo, para ele se sentir um pouco jogador de futebol. Então eu acho que a paixão ela nasce daí, a paixão ela vem daí, e ao longo do tempo aí comecei a trabalhar, comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro ali, começou a sobrar um pouquinho de dinheiro depois da faculdade, eu começo a colecionar, começo a organizar, e essa é uma jornada que ela, esse ano, completa 26 anos de organização, de coleção, de dedicação mesmo a algo que eu, de verdade, genuinamente acredito que são as histórias, né? Eu adoro a camisa, é muito legal ver o tecido, ver aquela finta brilhante, olhar os Umbros do Brasil de 94 e tudo mais, mas para mim o maior valor da camisa está na história que ela carrega. Tá no poder dessa camisa te conectar a um momento da vida, a resgatar uma memória afetiva, a lembrar de um título importante, a lembrar de uma derrota, a lembrar de um momento de superação. Então foi daí que nasceu o Alambrado, e é um pouquinho disso que a gente tenta fazer, conectando colecionadores e tentando contar essas histórias. O nosso Alambrado no Instagram, @Alambrado Futebol e Cultura, é um pouco disso. Todo dia a gente está contando uma história diferente. Hoje, por exemplo, é aniversário da posse do Juliette Coutinho na CBF, lá em 1980. A gente fez um vídeo para contar essa história, né? Quem foi o Juliette? Por que o estádio do América chama Juliette Coutinho? Como é que é o Instagram, Cássio? Desculpa. Claro, vou seguir agora. Por favor, é @Alambrado Futebol e Cultura, tudo junto. A gente acredita nisso, que é sobre futebol, mas é sobre cultura, é sobre o poder de contar histórias, é sobre poder trocar um pouquinho dessa paixão maluca e apaixonante, né? Paixão apaixonante, dessa paixão mesmo que é o futebol. E a tua favorita dessas 2.000 do Corinthians é essa do Viola de 93, da Calunga? Pena que não foi um ano terminou tão bem pro Corinthians, né? Naquele mês de junho. Mas é a tua favorita? Eu tenho memórias trágicas até hoje, depois do porco do Viola ali. Cara, você sabe que a minha favorita é uma camisa... O futebol acontece para mim, eu sou de final de 81, o futebol ele acontece no gol do Viola em 88, lá no Brinco da Princesa. A minha primeira lembrança de vida é aquele gol do Viola. Eu tenho lembranças do Luiz Alfredo na TV Globo falando gol do menino Viola, que é um grande momento, mas... Eu tenho 3 filhos, é muito difícil escolher. Tenho 3 filhos e 6.000 camisas, é muito difícil escolher uma só. Mas com certeza é a camisa do dia 6 de dezembro de 1990. Eu tenho a camisa que o Neto vestiu nesse dia, a camisa que o Neto usou. Tive o privilégio, a honra. Neto, que também escreve no Manto Alvinegro, é um dos jogadores, dos ex-jogadores, Neto sempre jogador eterno, Neto, que nos deu o prazer e a honra de escrever e de contar um pouquinho da relação dele com as camisas do Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher uma, seria desse dia, assim, aquele 6 de dezembro de 90, é o dia que eu entendo o que é ser corintiano, 2-1, gol de falta, estou no portão principal,
e aquele dia é um dia inesquecível na minha vida, um dos dias mais importantes da minha vida, e poder ter hoje a camisa que o Neto vestiu naquele dia é um tremendo privilégio e uma tremenda honra. 6 de dezembro é o jogo contra o Bahia. É o jogo contra o Bahia, o 2-1 contra o Bahia, no Pacaembu. O Corinthians começa perdendo, depois tem um empate no gol contra do Wagner Basílio, que depois iria jogar no Corinthians. É aquele escanteio que o Neto bate de 3 dedos. Exatamente, sim. Exatamente. E o 2-1 do Neto, esse jogo tem uma história engraçada, eu estou recuperando essas histórias, né? Eu tenho o privilégio e a honra de poder trocar um pouquinho com o craque Neto, e a gente vem o tempo inteiro descobrindo coisas sobre esse jogo, novas imagens, novos detalhes. Muitos se confundem, algumas fotos são confusas, a Placar chegou a registrar o jogo que aconteceria em 92, depois pelo Brasileiro, tem o Neto batendo uma falta linda, essa foto é de 92, não de 91, mas tem uma curiosidade sobre esse jogo, que o Neto troca de camisa no intervalo e joga o segundo tempo de manga longa. Foi um dia que choveu muito, 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 foi um negócio assim, absurdo a chuva, e o Neto joga esse segundo tempo, a gente já pôde contar essa história. Então, narração do Osmar Santos é das coisas mais bonitas da história da minha vida e do Esporte Clube Corinthians Paulista. Das outras invasões, né? Em 2026 a gente completa 50 anos da invasão ao Maracanã, né? A primeira invasão da história da torcida do Corinthians, né? Você tem 3 grandes invasões, a de 76, a de 2000 e a de 2012. Desses outros marcos históricos, você também tem a representatividade na sua coleção, desses 3 episódios? Absolutamente. Eu tenho uma camisa do Russo, que acontece aqui em 76, as camisas elas eram usadas quase que por uma temporada inteira, né? Em alguns casos, a gente tem casos ali no meio dos anos 60, que a camisa ela era usada, atravessava ano, então você tinha bastante tempo. Eu tenho uma camisa do Russo de 76, o Russo faz o gol de pucheta lá no Maracanã, naquela chuva torrencial. Não dá para cravar que essa camisa foi usada pelo Russo naquele dia, mas ela é uma camisa da temporada ali de 1976, com grandes, enormes possibilidades de ser uma das camisas de lá. Eu não era nascido para estar lá no Maracanã, mas em 2000 eu já estive. E em 2000 eu vi todos os jogos do Mundial, tive na segunda invasão, presenciei ali em loco todo o poderoso Timão, dos grandes momentos da minha vida. Eu tenho uma camisa do João Carlos, dessa branca, dessa temporada ali, que também não dá para precisar, mas ela é uma camisa com certeza do Mundial. E eu consegui há pouco, outro privilégio, garimpo, buscando e tudo mais, uma camisa do Marcos Senna, a preta do Mundial contra o Real Madrid, a única vez que o Corinthians joga com aquela camisa. Né? Na história do Corinthians, nos 115 anos, são poucos os registros, são poucas as camisas que foram usadas somente uma vez. Tem a Ombro Branco, da derrota para o São Paulo, Calunga, que depois que a gente perde é aposentada. Tem essa preta que foi usada só no jogo do Maracanã. Eu consegui a camisa de jogo do Marcos Senna. E essas histórias ajudam a contar. E é importante aqui, Fabiane, acho que trazer as conexões, né? Fui com meu filho agora na Copa do Brasil. Não dá para dizer que foi mais uma invasão, éramos alguma coisa perto de 5 mil, mas foi maravilhoso poder reviver 2025 anos depois, dessa vez agora com um novo corintianinho na família. Pô, que demais, que demais. A invasão de 2000 acho que é um episódio muito subestimado ainda no debate sobre o futebol nacionalmente falando, né? O corintiano guarda aquele título com muito carinho, mas acho que ele poderia ser ainda mais valorizado pela atitude da torcida. A nossa audiência rotativa, estamos conversando com Cássio Brandão, que recentemente recebeu o prêmio do Guinness Book como maior colecionador de camisas de futebol no mundo, com mais de 6 mil modelos, sendo quase 2 mil só do Corinthians. Guilherme Maciel, nosso produtor, pergunta para o Cássio. Boa tarde, Cássio, tudo bom? Falei com você hoje um pouco mais cedo. Eu vou aproveitar esse gancho do Fabiane. Eu quero perguntar como aconteceu esse contato do Guinness e qual é a sua sensação de ter entrado por um livro tão histórico que é o livro dos recordes. Cara, você sabe que... Primeiro, obrigado pela pergunta e um prazer falar contigo. Você sabe que não foi pensado, não foi procurado, mas ele ajudou bastante nesse propósito. Que eu tenho de vida, que eu tenho com o Alambrado de contar histórias, de documentar histórias, de conseguir mais camisas. Depois do reconhecimento do Guinness, eu passei a ser muito mais procurado. Prazer falar com vocês, seja pela imprensa ou por outros colecionadores. E o nosso negócio, o business do Alambrado Futebol e Cultura,
passou a crescer. O Alambrado é www.alambrado.com.br, tá? A gente tem lá a parte da coleção disponível para venda e o livro está sendo vendido em pré-venda lá também. Tudo começou, Maciel, com um amigo que um dia até 2017, essas camisas elas ficavam, cara, meio que espalhadas na minha casa, na casa da minha mãe, na casa do meu tio, em Araras. E aí em 2018 eu decido montar o Alambrado, penso como um negócio, eu alugo uma salinha para organizar isso, para colocar lá e começo a organizar essas camisas, a coleção vai crescendo. E aí um amigo um dia me visitou no escritório e falou, cara, você tem 6 mil camisas aqui, cara, será que isso não é recorde mundial? Eu falei, cara, imagina, não deve ser. Deve ter alguém em algum lugar do mundo aí com um inglês lá, sei lá, na zona 5 de Londres, com um galpão cheio de camisas de futebol. Quando, para minha surpresa, quando a gente foi pesquisar, o detentor do recorde era um argentino que morava em Miami, que tinha pouco menos de 2 mil. E aí, nesse momento, eu apliquei, tem todo um processo. O Guinness é muito sério. O processo durou 9 meses, foram 9 meses de verificações deles. Eu tinha que fazer vídeos, fazia live com eles, mostrava material, preenchia documento, tive que pedir comprovação de outras pessoas. Então foi todo um processo até um dia que eles disseram, estamos quase lá, eu preciso que você filme camisa por camisa. Eu disse, como assim? Não, você tem que filmar camisa por camisa. Eu fiquei 9 horas e meia gravando e tinha que ser tudo no mesmo dia, porque tinha que ser registrado que era no mesmo dia, no mesmo local e tal. Eu fiquei 9 horas e meia gravando e mostrando camisa número 1, camisa número 2, camisa número 3, até chegar a camisa de 6.241, que é o número oficial. E aí, a partir de então, eu recebi essa certificação e esse olhar do Guinness. É um super privilégio de, como brasileiro, poder estar no livro dos recordes, mas acho que o mais importante, como eu contei um pouquinho aqui no começo, é lembrar figuras importantes como brasileiro e poder contar a história dessas figuras do futebol. Ô Cássio, com 6 mil camisas, é difícil a gente imaginar que não tenha... Você é corintiano fanático, mas eu fico pensando, será que ele tem camisa de rivais do Corinthians? Será que ele usa camisa de rivais do Corinthians? Como é que é isso pra você, ô Cássio? É um pouco demais, Fabiani. Difícil, né? É demais, mas cara, não dá. A missão do Alambrado é documentar e preservar a história do futebol, né? Então seria, cara, não estaria condizente com o que a gente se propõe se eu não tivesse camisas dos outros clubes. Então, sim, hoje na coleção são 1.800 clubes e seleções diferentes. Eu tenho bastante coisa do Palmeiras, tenho bastante coisa do São Paulo, eu sou apaixonado pelo Pelé. Eu tenho um projeto dentro do Alambrado dedicado a Pelé, né? A gente tem uma coleção bastante importante e expressiva de camisas que o Pelé usou ao longo da vida. Então, sim, eu tenho camisas de 1.800 clubes e dos times brasileiros, a gente está falando aí de mais de 600 camisas de clubes brasileiros. Eu, por exemplo, tenho, e as conexões, né? Eu sou, desde moleque, sempre fui muito apaixonado pelo Paulista de Jundiaí, porque o Neto vai jogar lá no ET, e aí, eu tenho, depois que ele volta do Milionários, ele vai pro ET, eu tenho essa lembrança forte. Eu tenho uma coleção de quase 150 camisas do Paulista, super organizada, super documentada ali, com detalhes dos jogos, fotografia, e a gente continua nessa jornada. Então, sim, tenho camisa do Ademir da Guia, tenho camisa do Serginho Chulapa pelo Santos e pelo São Paulo, tenho camisa do Raí, tenho camisa do Pelé. Não dá para ignorar jogadores desse quilate e dessa importância nessa missão que a gente tem no Alambrado. E Cássio, ainda sobre isso, você conta um pouco sobre a missão para muitas vezes conseguir as camisas, né? Que são exemplares raros, muitas vezes é uma negociação difícil, até para achar alguém que tem o exemplar que você está buscando. Da sua coleção, tem alguma que é que você demorou mais para conseguir, que você almejava e precisou trabalhar por um longo tempo para conseguir trazer para sua coleção? Super, cara. Você sabe que você contou um pouquinho da tua coleção de 200 camisas. Você sabe que todo colecionador é meio maluco, né? Então, você sei. Somos malucos, né? Acho que colecionar faz parte, cara, da civilização, da humanidade, né? Colecionar é um ato, milenar aí. A gente coleciona, cara, tampinha de garrafa, selo, moeda, né? Você organiza as cartas que você recebeu da namorada, da mãe. A gente tem essa coisa muito conectada. Eu já fiz algumas maluquices. Eu já fui parado pela polícia voltando da compra de um lote no Paraná,
que aliás foi de onde veio essa camisa do Neto do jogo do jogo contra o Bahia, no 6 de dezembro. O Neto joga um tempo no Matsubara, né? E aí tinham algumas camisas que o Neto levou e que ficaram lá. Ele deve ter... eu estou tentando também bater essa bola com o Neto, a gente vem conversando, o Neto não tem essa lembrança, provavelmente ele deu para algum dirigente, deu para algum jogador à época. Eu já fui parado pela polícia com camisas no porta-malas. A camisa de mais longa negociação é a camisa do último jogo do Dr. Sócrates. O último jogo do Sócrates antes dele ir para a Fiorentina. É uma camisa espetacular e eu fiquei pelo Corinthians menos e Vasco entre idas e vindas. Na verdade, o último jogo do Doutor é Corinthians e Fluminense. Se eu não me engano, eu checo isso, Fabiane, se eu não estiver enganado, porque depois ele joga no Morumbi contra o Fluminense. O Corinthians depois é eliminado na sequência, acho que o Doutor não joga, e aí já rola a transação dele com a Fiorentina, que no jogo contra a Fiorentina ele joga com uma camisa espetacular que está no livro, está no Manto Alvinegro, que é uma Bradesco, com uma golinha em V, produzida pela Topper, linda camisa, que só foi usada no amistoso em Kingston com a Fiorentina, que é tecnicamente o último jogo do Doutor pelo Corinthians, né, esse amistoso. Mas essa foi a camisa do último jogo oficial pelo Campeonato Brasileiro. Cara, fenomenal, fenomenal. Eu imagino... E como é que é para conservar as camisas, a qualidade, o Cássio? Porque, como eu falei, eu sou um colecionador amador, né? Então, assim, as minhas ficam no armário de casa, e às vezes eu olho, já tem aquela que tá com um pouquinho de bolor na ponta, sabe? Tem essa complicação. Para você, para armazenar essas camisas, manter a qualidade, qual é o tamanho desse trabalho? Super. Não, isso é muito importante. Depois a gente troca a mensagem, eu te ajudo um pouquinho na preservação dessas camisas. Dentro de armário, por exemplo, não é uma boa solução, porque a umidade tende a ser maior, né? Lá no nosso escritório a gente controla a iluminação do sol. A iluminação solar é a pior coisa que pode acontecer para uma camisa, porque ela queima. A gente controla a temperatura, né? Os tecidos, imagina que eu tenho no escritório camisas desde 1955 até hoje. Eu tenho camisas de algodão e camisas 100% poliéster. E a gente tem momentos, tem camisa, o Corinthians usou ali no 2012, 2013, camisas que eram feitas de garrafa PET. Então você tem vários materiais sendo usados aí, né, basicamente nessa transição entre o algodão e o poliéster. Mas o ideal é que essas camisas fiquem perto de 21 graus ali de temperatura. Então no escritório a gente trabalha iluminação também. Eu tenho no escritório, você está super convidado a fazer uma visita. A gente cuida da temperatura, da umidade, da luz solar e da iluminação. As luzes são luzes usadas em museu, aquela luz que ela não queima tecido, não queima tela. Então, a gente tem basicamente esses 4 elementos. Mas para quem está em casa, assim, fundamental, fugir da umidade, fugir da luz solar e tentar deixá-las um pouquinho espaçadas, não deixá-las coladas. Porque senão um patrocínio começa a colar no outro, senão você começa a ter problemas. E, se possível, um pouquinho os cabides que sejam um pouquinho mais largos para ela não ficar fazendo tanto vinco e que o cabide tente chegar perto da costura da camisa. Porque senão o próprio peso da camisa vai impactando ali, vai fazendo um peso ali a gente vai perdendo o tempo de guarda dessa camisa, né? Tempo dela cuidada. A mais antiga que a gente tem hoje no acervo, ela é uma camisa que o Goiano usou em 1955 e ela abre o Manto Alvinegro, onde a gente se propõe a escolher as 100 camisas mais importantes da história do Corinthians. Cássio, você contou que você tem mais de 6 mil camisas, falou da sua camisa que você considera mais especial, a camisa mais difícil de conseguir. Eu quero saber qual é a camisa que você considera mais diferente que você tem. De algum, tipo assim, você olha e fala, nossa, essa aqui ela é diferente por causa desse motivo. Não precisa ser de um time em específico, mas ela é considerada mais diferente por tal motivo. Cara, boa pergunta, ótima pergunta. Cara, a gente vai ter algumas... O Brasiliense ali no final do final de 2008, 2009 fez umas camisas super coloridas e engraçadas. Tem umas camisas do futebol carioca engraçadas, mas eu acho que a camisa diferente, a camisa aí fica numa categoria diferente, numa categoria especial. Eu tenho a camisa da Seleção Paulista que o Pelé usou no jogo da Rainha. Em novembro de 68, a Rainha Elizabeth vem para o Brasil e um dos pedidos da Rainha para a comitiva dela ali, junto com o príncipe Philip, que gostava de futebol, que estava entendendo um pouco sobre futebol inglês ali, era conhecer o Pelé.
e aí tinha um jogo Seleção Paulista contra a Seleção Carioca, foi feito um super troféu, a rainha conhece o rei, conhece Pelé e entrega para ele. Eu adoro essa camisa, primeiro por envolver o rei e a rainha, segundo porque ela foi feita pela Malharia Atleta, que foi uma marca importantíssima, né? Todo mundo que gosta de camisa e que estuda camisa sabe da importância de uma marca aqui de São Paulo, do Brás, aqui, vestindo times pelo mundo, vestindo a seleção brasileira no tricampeonato, nos 3 primeiros títulos do Brasil, 58, 62, 70. A Atleta vestiria o Brasil até 74, quando na Copa seguinte, 78, vem a Adidas. Mas um terceiro elemento aqui que me conecta demais com essa camisa é o fato dela ser única. Só foi produzida uma camisa para esse jogo. Então, essa camisa a gente pode garantir que ela foi usada pelo Pelé, pode garantir que ela foi usada nesse jogo, e ela carrega, para mim, um simbolismo muito, muito importante. Estamos falando da cidade de São Paulo, estamos falando do maior jogo da história do futebol, e estamos falando também de uma rainha que ficou por tantos anos e que se mostrou muito curiosa acerca do que estava acontecendo no Brasil, acerca do futebol, e perguntando quem é esse tal de Edson Arantes do Nascimento. Que história, Cássio, que história. Para nossa audiência, falamos com Cássio Brandão, o maior colecionador de camisas de futebol no mundo, com 6 mil exemplares, sendo quase 2 mil do Corinthians. Cássio, papo delicioso. Eu acabei de te seguir no Instagram, segui o Alambrado também, porque eu adoro trocar esse tipo de figurinha, e queria te agradecer por atender a Rádio Bandeirantes, e tendo alguma oportunidade de a gente fazer algo audiovisual e aí filmar as camisas, vai ser um prazer enorme. E claro, também te convido a passar para nossa audiência que está acompanhando todas as informações sobre o lançamento do livro. Maravilha, Fabiane Maciel, um prazer falar com vocês. Eu, que ouço a Rádio Bandeirantes desde menino, sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho. Delícia de papo, vocês estão mais do que convidados, vai ser um prazer receber vocês. O convite, então, reforça aqui o convite, no dia 7 de fevereiro, às 14 horas, no Museu do Futebol. A gente vai fazer uma cerimônia de lançamento. O Museu do Futebol é parceiro desse projeto, apoia o lançamento do Manto Alvinegro, a Capela Editorial, que é a editora responsável, o Instituto Rebolo também nesse processo, o Instituto Rebolo de um trabalho tão importante aí para as artes. O Manto Alvinegro é um livro de arte que se propõe a contar a história das 100 camisas mais importantes do Corinthians, mas é também um grande livro de pesquisa onde a gente tem ilustrações de tudo que o Corinthians vestiu de 1910 até hoje. Como eu disse, é um livro de arte, grandão, grande formato, uma superprodução, fotos do Laílson, artes do Newton Mesquita, do grande artista plástico Newton Mesquita, que reconstrói o período entre 1910 e 1955. Vai ser um prazer receber todos vocês lá no Museu do Futebol, dia 7 de fevereiro. E, de novo, obrigado pelo papo. 7 de fevereiro, 2 horas da tarde, no Museu do Futebol. Estão todos convidados. Eu estarei lá. Valeu, Cássio. Um abraço. Abração. Valeu.